Fala pessoal, tudo bem com vocês? Igor Cel, instrutor de voo do Aeroclube de Juiz de Fora. A nossa live de hoje vai ser sobre um tema muito específico, que é Lei do Aeronauta. É uma matéria elementar para quem quer se formar piloto comercial, é uma matéria muito exigida, principalmente dentro da área de regulamentos, tá? Então, vamos lá para o nosso slide, para a nossa aula de hoje. Lembrando que o material está aqui embaixo na descrição e a gente sempre pede para vocês darem aquele joinha e compartilharem o nosso vídeo. Bora para a aula? Hoje a gente vai dar um foco em Lei do Aeronauta na parte de tripulações, tá? É o que gera mais dúvida aí na matéria, junto com jornada de trabalho. Então vamos ver inicialmente tripulação, tá? Basicamente, a Lei do Aeronauta vai descrever nesse slide que eu montei para vocês, tá? Vai descrever os tipos de tripulação e como que essas tripulações são distribuídas, tá? Vamos lá então. O que é tripulação por definição? A tripulação é o conjunto de tripulantes de voo e de cabine que exercem função a bordo de aeronave. Então você tem dois tipos de tripulantes basicamente. Você tem o tripulante de voo e o tripulante de cabine. O que seria isso? São os tripulantes que são responsáveis pela operação da aeronave, tá? Pela parte técnica da aeronave, são conhecidos como tripulantes de voo. Antigamente se chamava tripulação técnica, né? E hoje já tem esse contexto um pouco mais atualizado do que é os tripulantes responsáveis, né? De quem são os tripulantes responsáveis aí pela operação das partes técnicas relativas ao voo da aeronave, tá? Então, tripulantes de voo, piloto, copiloto e, se a aeronave tiver necessidade, um engenheiro de voo, né? Ou flight engineer, né? Tripulantes de cabine são os tripulantes que são designados para atender os passageiros, né? Se for um voo comercial, ou são tripulantes responsáveis pela parte da segurança onde ficam os passageiros, tá? Ou seja, os comissários de bordo, tá? Os tripulantes, gente, de uma tripulação, eles são subordinados disciplinarmente e tecnicamente ao comandante, tá? Então, ele exerce uma hierarquia, tá? Sobre todos os demais membros dessa tripulação, tá? E pela Lei do Aeronauta, gente, o artigo 12 é bem claro, o comandante ele recebe que a viagem pode ter uma ou mais jornadas, tá, gente? Várias escalas, isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Vamos ver como que a Lei do Aeronauta fala dos tipos de tripulação. Então vamos lá, isso aqui gera um pouco de dúvida, então eu vou usar um conceito aqui com número fixo de tripulantes, tá? A primeira tripulação, que é essa que o artigo 14 fala pra gente, é a tripulação mínima. O que é essa tripulação mínima? Ela é a tripulação que ela as pessoas que são necessárias para fazer a aeronave voar, tá? Então, basicamente, tripulação mínima seria, se for uma aeronave de um piloto só, esse piloto. Se for uma aeronave que precisa de um piloto, copiloto e de um engenheiro de voo, os três, tá? Os voos, gente, que essa tripulação executa, tripulação mínima, tá? São voos que normalmente são voos de translado de aeronave, voos de vistoria, voos em locais de instrução, tá? Instrução da tripulação, voos de experiência, enfim, não são voos onde você vai ter venda de passagens, onde você vai ter passageiros, tá? Não são voos que vão gerar receitas para a empresa, tá? Por isso que se usa a tripulação mínima, tá? Um piloto e um copiloto só, um piloto e um instrutor, enfim. Bom, o artigo 15, gente, fala sobre a tripulação simples, tá? Ela é uma tripulação mínima acrescida quando for o caso dos tripulantes para a realização de um voo. Vamos supor aqui, você tem uma tripulação mínima, piloto, copiloto e engenheiro de voo. Mas você vai transportar passageiros, então você precisa da tripulação de cabine, você precisa dos comissários, né, do chefe de cabine, enfim. Então, a tripulação mínima é a tripulação mais básica de um voo que vai gerar receita para a empresa, tá bom? Tripulação composta é aquela tripulação que, por conceito, ela é constituída de uma tripulação simples, mais um comandante, um mecânico de voo, né, se a aeronave precisar, e de 25% de comissários. Então, vamos entender como isso funciona. Se você tem uma tripulação simples que tem um piloto, um copiloto, um engenheiro de voo e 12
comissários de bordo, vamos colocar que é uma aeronave muito grande, tá? Um 747, enfim, estou dando um exemplo, tá, gente? Não é um dado exato, é só um exemplo para a gente entender, tá? Um número mais arredondado. Então, se é uma tripulação composta, você vai ter mais um comandante, mais um engenheiro de voo, e se forem 12 comissários em uma tripulação simples, você vai ter 25% a mais de comissários. Então você vai ter 3 comissários a mais. Então você vai passar a ter 15 comissários no total, tá? 25% do total ali do número de comissários. Essa é uma tripulação composta. Levando em consideração, gente, que a tripulação composta ela vai ser usada em voos internacionais, tá? Mas dependendo da condição, ela pode ser usada em voos domésticos, tá? Nesses itens que estão aqui na tela, para atender a atrasos ocasionados por condições meteorológicas, trabalhos de manutenção ou algo que seja extra, tá? Algo que seja fora do programado para o voo, tá? Em alguns casos, gente, até aqui na região do Cone Sul, né, tripulações simples podem fazer voos internacionais, tá? Mas são algumas exceções aí. Quando você tem alguma questão humanitária também para atender, tá, gente? Cabe aí usar a tripulação composta em voos domésticos, tá? A gente viu muitos voos aí nessa pandemia que a gente teve, né, de missões humanitárias, então cabe aqui o exemplo. A tripulação mais complexa que a gente tem, gente, é a tripulação de revezamento. Ela é constituída de uma tripulação simples, tá? A gente sempre toma como base a tripulação simples, tá? Acrescida de um comandante, mais um copiloto e mais um mecânico de voo. Então você vai ter 2 comandantes, 2 copilotos, 2 flight engineers, tá? E 50% a mais de comissário. Então se você tem 12 comissários na aeronave, você vai ter mais 6 acrescentados. Então você vai ter aí no total 18 comissários, tá? Esse é só um exemplo, tá, gente? E a tripulação de revezamento, essa sim, só pode ser empregada em voo internacional. Ela não tem nenhuma, vamos dizer assim, brecha que a lei da aeronauta cria, tá? Para que possa ser usada em voos domésticos. Ela só pode ser usada em voos internacionais. A tripulação só pode ser transformada na origem do voo, tá, gente? Em até 3 horas a partir da apresentação. Então, a origem do voo é onde inicia-se a viagem, tá? A gente não vai levar em consideração as escalas que vai ter, as jornadas. A gente vai levar em consideração o início da viagem. Então, uma tripulação ela pode ser transformada de uma tripulação simples para uma composta, de uma composta para a tripulação de revezamento somente na origem do voo e dentro de 3 horas, tá? Essas 3 horas aí elas são um lastro que tem, claro que se você tiver que transformar uma tripulação, você vai ter algum evento que você teve que transformar essa tripulação. Então, eles dão esse lastro aí de 3 horas para que a empresa tenha ali uma maleabilidade para transformar e adequar a tripulação da forma mais cabível aí para o voo que vai ser efetuado e de acordo aí com alguma situação extra, alguma condição que fugiu, né, do que era preposto para o voo e que teve que haver essa transformação da tripulação, tá? E nesse parágrafo único, gente, isso aqui é muito importante, a contagem de tempo para o limite de jornada da tripulação vai ser contada a partir do momento que a tripulação original se apresentou. Então, se você tinha um voo com uma tripulação simples, mas por algum motivo ela teve que ser transformada numa tripulação composta, esses tripulantes que se apresentaram primeiro, os da tripulação simples, eles que vão ser os tripulantes, tá? Que vão iniciar o início da jornada, de contar essa jornada de trabalho, tá? Então, quem chegar depois, os membros da tripulação composta que vão se juntar a esses membros da simples, tá, gente? Eles já têm a sua jornada de trabalho sendo contada desde a apresentação dos primeiros membros lá da tripulação simples, antes dela ser transformada. Pode parecer um pouco complexo, tá? A lei da aeronauta ela dá aí algumas brechas, mas eu sugiro a vocês verem essas aulas mais vezes, tá? Porque são realmente lei, às vezes ela pode dificultar um pouco o entendimento, tá? Mas a lei da aeronauta ela tem vários artigos, ela tem vários itens aí, né? Várias
vários caminhos que ela dá para as empresas aí nessa maleabilidade de tripulação. O foco básico que eu quero dessa aula para vocês é que vocês entendam o que é uma tripulação simples, uma composta e uma de revezamento, tá bom? Então são esses valores aí em cima. Tripulação simples é a tripulação mínima mais os comissários de bordo necessário ali à execução do voo. Tripulação composta é uma tripulação simples acrescida de um comandante, um engenheiro de voo se precisar e 25% a mais de comissário. Tripulação de revezamento, 2 comandantes, 2 copilotos, 2 engenheiros de voo, se a aeronave precisar, né? São poucas hoje que precisam, né? E 50% a mais de comissário. Então, galera, essa foi a aula sobre lei do aeronauta. Pode parecer um pouco complexo, mas se você rever essa aula, você vai entendê-la bem, tá bom? Sugestões, deixem para a gente no e-mail, que vai estar aqui na descrição. Lembrem do material e o Aeroclube de Juiz de Fora está de portas abertas para você.